Fala, gente, iremos resolver mais uma questão do Enem, questão 170. Olha só o que essa questão aí trouxe pra gente. Muitos disseram que essa questão foi uma das mais difíceis da prova, se não a mais difícil. Mas olha só, então, como é que a gente resolve essa questão. Perceba, olha o que ela trouxe pra gente. Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$ 130 e, normalmente, 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando R$ 65 pelo ingresso, metade do valor. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende, com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda dos ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou o ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter lucro de R$ 17.000 nesse evento. Então, para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deverá ser de... Então, perceba, a gente tem aqui a seguinte situação. A gente vai ter esse evento aí, né, isso, nessa casa de show, onde a gente vai ter o seguinte: existem ingressos a serem vendidos por R$ 130, né, que é a inteira, o ingresso inteiro, e algumas pessoas, né, desse total de 500, pagam uma entrada, que é R$ 65, metade do valor. Mas o que acontece? Ele fala pra gente que dessas 500 pessoas que a gente tem participando do evento, ele fala pra gente que geralmente 60% das pessoas adquirem meia entrada. Então, 60% disso aqui vai adquirir meia entrada, certo? Então aqui a gente já pode fazer essa conta. Olha só, a gente quer descobrir aqui quantos vão pagar a meia entrada. Então, corto 0 com 0, esse 0 aqui também morre com esse 0. E aí, olha só como é que isso aqui fica. Fica 50 vezes 6. 5 vezes 6 é 30, então é 30 com 0 no final. É o mesmo que 300, beleza? Mas aqui embaixo ele fala que, após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto. Então, é isso aqui, na realidade, multiplicado por 150%. Então, o número de pessoas que compraram meia entrada foi justamente isso aqui, ó. Vou cortar um 0 com 0 de baixo, 0 de cima com 0 de baixo também. Então, 30 vezes 15. Perceba, 3 vezes 15 é 45. 45 com um 0 no final, tendo em vista que aqui é 30. É isso? Então, 450 pessoas compraram meia entrada. Vou colocar aqui embaixo. 450 pessoas pagaram meia entrada. Vou botar assim, meia entrada. Certo? Enquanto que, se 450 pagaram meia entrada, perceba que o total de 500 pessoas, então 50 pagaram uma entrada completa. Ele fala pra gente que todos os 500 ingressos foram vendidos. Então, é a capacidade máxima dessa casa de shows. Então, pagaram uma entrada inteira, não é isso? Vamos colocar aqui, inteira. Inteira entrada. Então, olha só aqui o que acontece então. Vamos lá. Ele fala pra gente que o preço do ingresso inteiro é 130 e o preço da meia é 65. Vamos ver o quanto ele arrecadou no total com a venda dos ingressos. Perceba. Ele falou pra gente que 450 pagaram meia entrada, então 450 pagaram 65. Vamos multiplicar esses dois valores. Mais 50 pessoas pagaram uma entrada completa, uma entrada inteira. Então, é 50 vezes 130, beleza? Então, isso aqui é o que a gente quer saber, isso aqui é a arrecadação dele, tendo em vista esses ingressos, tá certo? Quando a gente faz essa conta aqui, perceba, a gente pode fazer assim, ó. Quanto é que vai dar isso aqui? Posso fazer aqui em cima, 65 vezes 45, e depois a gente coloca um 0 no final, é a mesma coisa. Então, 5 vezes 5 é 25, deixa eu fazer mais para cima, 45. 5 vezes 5 é 25, vai subir o 2 aqui. 5 vezes 6 é 30, 30 mais o 2 é 32. 4 vezes 5 é 20, então aqui também sobe o 2.
4 vezes 6 é 24, 24 mais 2 é 26. Então, o resultado disso aqui é 5, 2, 9, 2. Então, 2.925. Tá certo isso aqui que eu fiz? 5 vezes 6, 5 vezes 5, 30. 5 vezes 6, 32. 4 vezes 5, 20. Acredito que esteja certo, sim. Então, 2.925. Então, vamos apagar essa conta aqui. A gente já fez a conta. Vamos agora multiplicar 50 por 130 para a gente ver quanto é que dá isso aí. 50 vezes 130. A gente pode multiplicar 13 por 5, né? Depois a gente coloca 2 zeros no resultado. Perceba, é o mesmo que multiplicar por 100. 5 vezes 3 vezes 100, né? A gente tem 2 zeros nos números. Então, 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 1 é o próprio 5, mais 1 é 6. Então, isso é o mesmo que 6.500, não é isso? 6.500, porque aqui tem 2 zeros, não é isso? Que a gente precisa multiplicar, colocar ali. Então, quando a gente faz essa soma, a gente pode fazer aqui embaixo. 2.925 mais 6.500. Na realidade, é 29.250, né? Eu esqueci de colocar o zero aqui, tá? 29.250 somado com 6.500. 6.500. Então, 0, 5, 7, 9 mais 6 vai ser 15, sobe 1. 1 mais 2 vai ficar 3. Então, a gente tem um total de 35.750 arrecadado. Vou colocar aqui, ó. 35.000. Deixa eu colocar aqui, senão você não vai conseguir ver. Então, o resultado disso, essa soma vai ser igual, aliás, se eu fizer mais curtinho aqui, dá pra ver. Essa soma é igual a 35.750. Beleza? Então, aí a gente tem o resultado dessa soma. Então, tudo isso foi o que ele arrecadou com ingressos. Perceba, ele falou que o evento total tem um custo de produção de 34.350. Então, desses, para pagar a soma que a gente fez, desses 35.750, ele falou para a gente que, né, isso, tendo visto que 35.750 é o total de ingressos, então já vamos subtrair daqui o que ele gastou, né, com a produção. Vamos subtrair daqui 34.350. Então, 0 menos 0 é 0, 5 menos 5 é 5, 7 menos 3 é 4, 5 menos 4 é 1, 3 menos 3 é 0. Então, sobrou aqui, ó, 1.400. 1.400 foi o que sobrou, tendo em vista que a gente somou aí o total o total arrecadado pelos ingressos, subtraído desse custo de produção. Então, sobrou 1.400. Perceba, agora a gente já matou, basicamente, né, essa parte inteira do enunciado. Quando a gente olha aqui agora, ele fala pra gente que, né, isso como ele falou aqui em cima também, no evento ele vende petisco e bebida, com um lucro de 60%. Então, a gente sabe o seguinte, ele quer ter um lucro total de 17 mil. Vamos botar aqui, ó, 17 mil. Vamos escrever o que a gente está pensando. Ele quer ter um lucro de 17 mil, certo? Então, 17 mil vai ser igual ao lucro dele. O que vai gerar esse lucro dele? Perceba, sobrou 1.400. A gente já pode colocar aqui, ó, 1.400. Vai contribuir com esse lucro. Mas o seguinte, eu tenho que somar com o seguinte. Ele vai vender petisco e bebida, ó, com lucro de 60%. Então, quanto ele tem que vender aí, né, isso, de petisco e bebida? Vamos lá, se ele fala que o lucro é de 60%, então é 60% de X. X é o quê? X é igual ao total, vou colocar aqui, ó, total vendido de salgados, e petiscos. Vou botar assim, beleza? Total vendido de salgados e petiscos. Então, isso aqui tem que dar pra gente esse valor X total, X sendo o total vendido de salgados e petiscos, beleza? Então, vamos lá ver o que isso aqui vai dar pra gente. A gente pode cortar aqui algumas coisas, perceba. Posso cortar esse zero com esse zero. E para facilitar a nossa vida, a gente vai ficar com o seguinte esquema. Eu posso multiplicar por 10 dos dois lados, é isso?
Então vai ficar 170 mil. Aliás, eu posso fazer assim, você vai entender melhor. 17 mil subtraído de 1.400. Eu passei esse 1.400 para o outro lado. Isso vai ser igual a 6 décimos de x. Eu cortei o zero com o zero de baixo, lembra disso? O zero de cima com o zero de baixo. Então, 17 mil menos 1.400, isso é igual a 15.600. A gente pode fazer aqui do lado, 17 mil menos 1.400. Você pode fazer aí em casa, que com certeza você vai, fazendo na sua casa, com certeza você vai achar o mesmo resultado que eu. 0 menos 0, 0 menos 0, posso pedir emprestado. E aqui vai ficar 6, 10 menos 4 é 6, 6 menos 1 é 5. Então, 15.600 é o resultado disso, beleza? Então, olha só o que acontece aqui. 15.600 vai ser igual a 6 décimos de x. Então, x vai ser igual, eu vou passar o 10 multiplicando e o 6 dividindo. X vai ser igual a 15.600 multiplicado por 10, é o mesmo que 156.000, dividido por 6. Quando a gente divide 156, a gente pode esperar esses 3 zeros e depois a gente adiciona no final. A mesma coisa que a gente fez no começo. Então, 156 dividido por 6 vai ser o 15, não é mais próximo. Então, pega o 15, vai ser 2. 2 vezes 6 é 12. Para 15, falta 3. E aí eu desço o 6 ali, 16 dividido por 6 é próprio 6. Então, isso aqui vai ser igual a 26 seguido de 3 zeros. 26 mil. Perceba, 26 mil é o valor de x. É o total vendido de salgados e petiscos. Então, quando a gente divide 26 mil, que for o total vendido, pela quantidade, a gente tem justamente o que ele pede. Ó, a média, o gasto médio por pessoa com bebida e petiscos. Então, eu posso pegar o 26 mil, colocar aqui, ó, gasto médio por pessoa. Gasto médio pessoa. Vai ser igual a 26 mil dividido por 500. Eu tenho 26 mil arrecadado, né? Isso, eu tenho 26 mil vendido, dividido por 500. Então, a gente pode cortar os zeros ali. Olha como a gente fica. 0, 0, 0, 0. 260 dividido por 5. 260 dividido por 5. Fazendo essa divisão, a gente chega ao seguinte resultado. O mais próximo aqui vai ser o próprio 5. 5 vezes 5, 25. Falta 1 para chegar no 26. Desce o 0. 10 dividido por 5 é 2. Então, isso é igual a R$52. E a alternativa correta é a letra D, beleza? E aí, eu queria fazer uma observação aqui. Perceba, eu realizei a prova do Enem, eu fiz o Enem 2024, eu fui fazer a prova. E essa questão, na hora, né, eu percebi um erro. E assim, eu fiz desse jeito, eu acertei a questão e marquei a alternativa D. Mas na hora eu percebi um erro. Perceba, quando a gente fala de lucro, a gente tem que ter muito cuidado. Eu falei, né, eu joguei aqui X sendo o total vendido por salgados e petiscos. E assim, eu acho muito bom fazer essa contribuição que eu estou fazendo aqui na questão, porque talvez faça com que você, talvez contribua com o teu aprendizado. Olha só, eu chamei de X, não é isso? O total vendido de salgados e petiscos. Mas ele fala pra gente que, na verdade, 60% de lucro, não é isso? Existe um lucro de 60% sobre esses salgados e petiscos. Não é isso? Então, na realidade, o que acontece? Se eu pegar e falar que 60% de X é meu lucro, eu fico meio em dúvida, né? Na verdade, fica meio ambíguo, como ele fala que decidiu-se manter um percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos. Por quê? Porque quando eu pego um valor X, por exemplo, e vamos supor que X tenha sido, eu vou apagar aqui em cima para não se confundir, beleza? Vamos imaginar aqui outra situação, não vou chamar de X não, vou chamar de Y. Vamos supor que eu vá vender essa caneta aqui para você. Essa caneta é uma caneta digital que eu escrevo aqui na mesa digitalizadora. Vamos supor que eu compro essa caneta aqui pela internet num valor de R$50. E eu vá vender essa caneta para você. Então, eu vou vender para você por R$100. Perceba, eu comprei por 50 na internet e vou te vender por 100. Ou seja, eu tenho um lucro de R$50, não é isso? Do total que eu vendi para você. Então, a gente pode considerar aqui o seguinte: Y é o valor que ele comprou, não é isso, a um fornecedor, seja o fornecedor de petisco ou de bebida. Y é o valor que ele comprou lá. E ele vai vender isso com 60% de lucro. Então, na verdade, o preço que ele vai vender é Y mais 60% de Y.
Perceba, quando ele fala que no dia do evento é se manter a percentual de 70% de lucro sobre os bebidas e petiscos. Sobre as bebidas e petiscos. Então, o valor total seria esse, certo? Então, como é que eu faria, né? Isso, na hora, eu não cheguei a fazer. Aliás, eu cheguei a fazer sim, mas eu não marquei, até porque não tinha alternativa. Perceba, eu vou fazer aqui, e assim, não é querendo de nenhum modo falar que, não, eu estou certo a qualquer custo, mas é uma indagação que eu faço, certo? É uma dialética, justamente para que você aprenda, né? A gente aprende com perguntas, a gente aprende refletindo. Então, olha só. Vamos supor, justamente o que eu tenho escrevido aqui, certo? Ele vai vender isso aqui com 60% de lucro. Então, o certo seria eu escrever aqui 15.600 tem que ser igual a justamente 6 décimos de x, não é isso? 6 décimos de x, que seria igual a 26 mil, x sendo 26 mil. A gente já fez essa conta, não precisa fazer de novo. Então, o y aqui seria justamente 26 mil. É o valor, não é isso? É o valor aí que a gente achou, tendo em vista que 60% desse valor vai ser 26 mil. Então, 26 mil é esse valor, certo? Então, eu teria que somar 26 mil mais 60% de 26 mil, para justamente dar esse valor que eu vou vender. Por quê? Porque 60% em cima de y, né? Seria 60% de x, que daria esse valor. 60%, quando a gente fala assim, eu vou vender determinado, por exemplo, voltando no exemplo da caneta, eu vou vender essa caneta com 100% de lucro, ou seja, pelo dobro do valor, não é isso? Eu comprei por 50, eu vou vender por 100. Então, quando ele fala que vai vender por 60% de lucro, é que é um valor mais 60% desse valor. Por isso que eu estou falando, y foi o valor que ele comprou essas bebidas, esses petiscos, e ele vai vender y mais 60% de y. Então, seria 26 mil, sendo que, quando a gente vê aqui, 60% de y, nesse caso aqui x, é 15.600. Então, o certo aqui a se fazer seria o seguinte. Seria 26 mil, como eu tinha escrevido aqui, mais 15.600. Então, isso é igual a 26 mil mais 15.600, dá igual a 41.600. Então, 41.600, certo? E aí, sim, eu dividiria esse valor por 500. 41.600 dividido por 500, beleza? 0, 0, 0, 0. Morreu 0 com 0. Isso aqui eu fiz a conta, não vou fazer aqui, tendo visto que eu estou fazendo uma observação. Vou até dividir aqui, ó. Vou dividir melhor. Estou fazendo apenas uma observação. Dividir assim. Então, o resultado disso, como eu falei, seria aproximadamente, deixa eu colocar aqui OBS só para que você entenda, tá? Que isso aqui é uma indagação à parte da questão. Isso aqui daria aproximadamente 81, se eu não me engano, tá? Essa divisão aí. Então, não tinha alternativa para marcar. Eu pensei desse jeito na hora da prova, mas não tinha alternativa. Então, fiz pelo esse modo aí, né? Que é um modo que, na minha opinião, a questão poderia ser, ela poderia ser elaborada melhor. Ela poderia ser melhor elaborada. Mas, enfim, né? É o que nós temos aí. Agora não tem como reclamar de nada. Mas é uma questão interessante, querendo ou não, né? Lidar aí com essas questões de probleminha matemático, probleminha de álgebra, beleza? Mas eu espero que você tenha entendido a questão, entendido inclusive essa indagação que eu fiz aí, beleza? Mas tamo junto e até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, que vai ajudar bastante. Tamo junto.